A gente discutiu aqui muita coisa sobre a política tarifária do Donald Trump. E por uma razão muito simples. Não é que a gente gosta de curiosidades, né? Sabe aquela história assim? Quanto tempo demora para abrir uma ostra se você usar um alicate? Quanto tempo demora para você se deslocar em torno da Terra na velocidade do som? Não é curiosidade. Não é no mundo das curiosidades. Tinha uma enciclopédia chamada Tesouro da Juventude, tinha o Livro dos Porquês. Festival de curiosidades, por que a temperatura sobe tão rápido, não sei o quê, por que a água evapora a 100 graus e não a 87 graus, por que o ponto, né, de... Mas, quando a gente fala de uma coisa como a política tarifária, ela tem efeito sobre a vida de todo mundo, sobre a sua vida, sobre a sua vida. Você bem sabe que, de acordo com o jogo, e a gente tem que acompanhar esse jogo para entender o que vai acontecer, os empregos mudam de lugar. As fábricas mudam de lugar. Digamos, porventura, que uma empresa americana perceba, ou melhor, uma empresa brasileira perceba, ou até uma empresa americana que opera no Brasil, perceba que vale a pena, sim, deslocar uma operação que hoje está aqui no país para os Estados Unidos. E aí? É emprego que se vai. Vamos imaginar que uma determinada empresa que hoje exporta, sobretudo para os Estados Unidos, sobretaxada, comece a tentar abrir mercado para outros lugares e não seja bem sucedida. E comece a reduzir a operação e precise demitir. É efeito na nossa economia. Ou pensa pelo lado bom, a gente conquista mercados novos e tem expansão. A gente pode ter um efeito positivo na geração de caixa, no resultado, no saldo da balança comercial. Eventualmente o dólar pode cair ou pode subir. Isso interfere no resultado da nossa economia, se reflete diretamente sobre o efeito na inflação, tem efeito na nossa política monetária. Então, se os Estados Unidos, por exemplo, começam a conviver com uma inflação, que todo mundo está dizendo que virá, como é que o Fed vai reagir? Conforme o Fed reagir, vai ter uma interferência na nossa economia, mas é direto, é sem escala. Então, quando a gente fala da política tarifária, se fosse do Togo, talvez fosse uma curiosidade, da África do Sul, né, do Chile. Não seria uma curiosidade. A gente acompanha a Argentina com interesse, mas os Estados Unidos com muito mais interesse, e a China também com muito interesse, porque tem uma relação direta com a economia brasileira. E a gente discutiu aqui alguns pontos, e é importante que a gente continue a observá-los, porque a política tarifária do Trump elevou as tarifas americanas ao segundo maior patamar da história, mas numa velocidade jamais vista. Nunca aconteceu isso que aconteceu agora, nunca, nunca. Se você pegar mais de 100 anos de tarifa nos Estados Unidos, de 1920 para cá, você vai ver uma elevação forte de 1920 até... que começa em 25, 26, aí você tem a crise de 29, mas até 1933 você tem uma subida, mas ela sai de 13,3% em 28 para 19,8%, ponto mais alto da história, nunca alcançado nem agora. Mas levou 5 anos para sair de 13 para 19. 13,3 para 19,8. Então ela subiu 6 pontos em 5 anos. Nos 20 anos seguintes, ela foi caindo. Chegou a 1,2, chegaria a 1,2 tempos depois, em 2008, no seu ponto mais baixo. Então ela levou um tempão para sair de 19,8 para 2. Agora, de uma hora para outra, saiu de 2,5 para 20 quase, 19. Então, isso nunca a gente viu. Nunca a gente viu. Esse é um fenômeno que tem que ser observado. É um saculejo. Saculejo é uma palavra modesta, né? É um terremoto econômico, é uma guerra econômica que a gente jamais viu. Nunca foi implementada nessa velocidade. Algo que nunca aconteceu gera consequências que nunca existiram. Torres Gêmeas. Não tem como a gente ficar especulando sobre, antes das Torres Gêmeas ou logo depois das Torres Gêmeas, o que iria acontecer com o mundo.
a gente tinha que assistir para ver, porque isso nunca tinha acontecido. Segunda Guerra Mundial, você vai dizer, não, mas já tinha havido a Primeira Guerra Mundial. Tudo bem, mas os efeitos da Segunda Guerra Mundial redesenharam o mundo, né? A Segunda Guerra Mundial redesenhou o mundo, o jogo do poder, a queda do Muro de Berlim, redesenhou o mundo. Agora, nem todos os fatos políticos dessa natureza geram consequências tão dramáticas. A gente não sabe qual vai ser a consequência agora, mas é um redesenho, é um jogo muito pesado, porque a gente tem dois atores globais muito fortes que estão em choque. E aí os Estados Unidos foram lá, taxaram a China foi lá, taxou os Estados Unidos taxaram a China de novo. E a gente está vendo os patamares de taxação que a gente não conhecia nesse caso. E quando a gente falava em 1930, não existia China, não existia. A questão era a Europa, né? Bom, os Estados Unidos viveram, no período da globalização, nos últimos 30, 40 anos, uma fase muito boa de crescimento econômico. Foi bom para as empresas americanas, lucratividade. O crescimento do PIB americano, na comparação com outros países, foi muito impressionante. Apesar do avanço chinês muito forte, aquilo que se anunciou que era a China ultrapassar os Estados Unidos, não aconteceu. E os Estados Unidos abriram uma boca de jacaré, ou seja, voltaram a aumentar a distância em relação à China. Não dá para dizer que foi um período ruim para os Estados Unidos, mas, e tudo tem um mas, 6 milhões de empregos industriais desapareceram dos Estados Unidos, foram para outros países. Pelo menos 70 mil fábricas foram abertas em outros lugares. Não significa que todas elas fecharam nos Estados Unidos, mas pelo menos 70 mil fábricas, num ambiente de globalização, foram abertas em outros cantos. Resultado, um país que começou a ter muito mais empregos na área de serviço, um país menos organizado do ponto de vista sindical, um país com salários menores em média, não que os salários baixaram, mas subiram menos do que subiriam na comparação com o emprego industrial. O emprego industrial paga mais, o emprego industrial dá mais benefícios. A perspectiva de ascensão social e de mobilidade também ficou limitada. Não é à toa que Donald Trump ganhou a eleição. As pessoas estavam insatisfeitas com o discursinho democrata e queriam uma mudança. Quiseram com o Trump 1, não gostaram do que ele fez, mas também desgostaram do que aconteceu na gestão democrata e voltaram para o Donald Trump. A pergunta que se faz é o seguinte: os empresários vão montar a estrutura que o presidente americano imagina que eles vão montar? E vão conseguir fazer isso a tempo e dentro do mandato de Donald Trump? E se fizerem isso dentro do mandato do Donald Trump, tenha certeza de que se Donald Trump não se reeleger, ele não pode se reeleger hoje, hein? Mas ele está se mexendo para buscar essa possibilidade. Mas digamos que ele não consiga. Será que faz sentido investir bilhões e bilhões e bilhões e bilhões? Por exemplo, a Hyundai investiu 12 bilhões de dólares para construir uma fábrica de veículos elétricos e baterias na Geórgia. 2 anos e meio da assinatura do acordo até começar a produzir. Começou a produzir em outubro do ano passado. Não tem nada a ver com o Trump. 12,5 bilhões de dólares de investimento que a Hyundai fez, porque fazia sentido no plano dela. A Volvo escolheu um local em 2015, chegou, foi para Carolina do Sul, mas levou 3 anos para começar a produzir, né? São investimentos que foram feitos sem o ambiente hostil. Mas agora a General Motors, por exemplo, ela informou para os investidores que ela não poderia tomar decisões de uma hora para outra simplesmente porque tem uma política tarifária. Quanto tempo vai durar essa política tarifária? E se o Donald Trump não se reelege? E se ele volta atrás? E se você faz? Porque a conta que se faz é com as variáveis conhecidas. Se
valia a pena investir fora dos Estados Unidos e era mais barato enfiar dentro de um navio para mandar produtos para os Estados Unidos, isso acontecia por causa da tarifa de importação. A hora que ele aumenta a tarifa de importação, pode fazer sentido investir nos Estados Unidos. Aí você investe nos Estados Unidos. Aí o sucessor do Donald Trump, porque nenhuma dessas medidas do Trump virou lei, tá? É tudo decreto. O novo presidente vem, dá uma canetada e volta a baixar as alíquotas. Aí você fez um investimento, como a Hyundai fez agora, 12 bi, só que a Hyundai fez dentro de uma lógica. Ela queria ficar perto do mercado de consumo e tal. Mas imagina um monte de gente premida pelas tarifas, monta estruturas nos Estados Unidos e aí as tarifas baixam de novo. E aí? Aquilo que era econômico vira antieconômico. E isso pode acontecer. E essa preocupação que os empresários têm neste momento. Mas ao mesmo tempo que eles têm a preocupação, eles precisam produzir. E o que se tem ouvido no meio empresarial é boa parte das fábricas que serão abertas nos Estados Unidos, e muitas serão abertas nos Estados Unidos, são projetos de expansão realocados. Não serão fechamentos de estrutura no exterior para levar para os Estados Unidos. Mas sim, onde que a gente vai colocar a próxima unidade? Bom, então vamos para os Estados Unidos, porque faz sentido ir para os Estados Unidos, e muitos irão para os Estados Unidos. A gente vai conversar com o professor Roberto Gianetti daqui a pouco, por volta de 1 hora, um pouco depois de 1 hora, depende do que o Sandro Badaró deixar, né, Sandro Badaró? Mas a princípio por volta de 1 hora, né? Que gente... 1 hora teremos Eduardo Barão trazendo as últimas atualizações. Bom, e 1h05. 1h05, então, a gente vai conversar com o professor Roberto Gianetti, que é um grande especialista, um dos maiores especialistas do Brasil em comércio exterior, para a gente entender as consequências práticas disso, né? O que já se pode falar sobre o Brasil neste momento. Então, daqui a pouco a gente volta ao assunto e a gente vai continuar falando desse assunto, dada a importância. Mas deixando claro que o empresariado não vai brigar com o governo. O que vai acontecer é, como ontem a gente até abordou, uma série de empresários questionando Donald Trump, propondo a revisão de tarifas, mas é estranho, né? Você rever uma política de tarifas que você acabou de adotar sem que tenha havido uma consequência prática, negativa ou positiva. Teve um saculejo no mercado financeiro, teve um saculejo nas bolsas, teve um saculejo em tudo, mas sempre tem saculejo quando alguma coisa acontece de muito esquisito. E é muito esquisito ver um presidente simplesmente explodindo as tarifas de uma hora para outra. Ele quebrou aquele macaco na loja de louça, né? Foi lá e quebrou tudo. Agora a gente tem que ver como é que fica, vamos começar a entender isso com o tempo, quando a poeira baixar, é como um terremoto, né? É tudo muito rápido e depois é um tempão para reconstruir. E terão que ser reconstruídas as cadeias de produção, né? Hoje em dia, todo mundo que trabalha numa companhia sabe, principalmente as companhias internacionais ou as companhias globalizadas, o camarada sabe para quem ele liga, de que país, em que idioma fala. Hi, John, né? Oi, fulano, oi, Dimitri e tal. Ele já sabe que tem que ligar para empresa tal, do país tal. Ele tem o fornecedor da Índia, ele tem a rede, toda a rede montada. Isso tudo vai ser redesenhado. Você já imaginou? Vai mudar tudo. Empresa que vendia para 5 países não vai vender para nenhum desses países, porque esses 5 países estão querendo vender também. Aí ele vai ter que abrir mercado em outros 5 países. Vai ser uma loucura, né? Vai ser uma loucura. Agora, a nossa capacidade de adaptação é que vai mostrar se o Brasil sabe lidar com a diversidade. Porque nós não podemos querer que o mundo seja fofinho. Ah, não, o mundo ideal é um mundo em que o presidente americano não aumenta a tarifa, é o mundo em que o presidente da Rússia não invade a Ucrânia, é o mundo em que o premier de Israel não faz o que está fazendo em Gaza, o genocídio, entendeu? Não existe mundo ideal. O mundo ideal é aquele mundo em que a gente está inserido. É ideal para a gente mostrar nossa capacidade de superar, ideal para a gente resistir. Então, a gente tem que ir em frente, olhar para a realidade e não ficar lamentando, não. Porque não adianta lamentar. Não que eu festeje, né, um aumento de tarifas desse. Isso é um horror.
né, para o Brasil, que está tentando botar a cabeça para fora, vem uma pancada dessa e tal. Mas é nosso papel da Apex, papel do governo, papel das entidades, papel dos empresários aqui do Brasil, olhar para isso e falar, bom, e aí, hein? Como é que a gente tira proveito disso? Não dá para tirar proveito nenhum, não é possível. Sempre dá. Se na pandemia, a gente falava aqui ontem, teve gente que conseguiu ganhar dinheiro vendendo máscara e vendendo álcool em gel, dá. Não estou dizendo que é bom, mas dá. Dá pra, assim, tem gente que fica pelo caminho, quebra, vai ter também. Mas vai ter muita gente que vai florescer por causa disso e vamos torcer para que a gente consiga encontrar um caminho, mas nós vamos ficar em cima dessa história. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.